Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Nova Vida em Cristo. Então, estivemos estudando aí sobre teologia, estivemos estudando sobre o que entender sobre a palavra de Deus. Agora nós vamos estudar sobre o que praticar de posse desta palavra. Agora nós vamos colocar em prática na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, tudo o que aprendemos. Então, a partir de agora, o apóstolo Paulo fala da vida prática, da vida cristã, no seu dia a dia, no tratamento com as pessoas, no tratamento com a igreja, na comunhão entre esse crente e Deus. O texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática diz: a nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. Então, quando o apóstolo Paulo diz rogo-vos, pois, irmãos, ele está fazendo aí um pedido. É como se ele estivesse fazendo um pedido com uma insistência. É um pedido urgente e é um pedido importantíssimo. Então, rogar não é apenas pedir, mas é pedir com insistência, com veemência, é pedir com urgência. Então ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos, ele está chamando aí essas pessoas que ele está escrevendo, tanto judeus convertidos ao cristianismo, quanto aqueles que não eram judeus, eram gentios e se converteram ao cristianismo. Então, irmãos, ele trata todos como irmãos e iguala então estes povos, tanto aqueles que se converteram e eram antes judeus, quanto aqueles que se converteram e eram antes gentios. Ele, sendo israelita, descendente de judeu, está chamando de irmãos os gentios que se converteram. Então ele está dizendo que todos agora são irmãos. Eles são agora o quê? O corpo de Cristo na terra. Quais são os membros? Os membros são os salvos. Então ele diz pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Então ele está fazendo um pedido aqui, que é um pedido importantíssimo. Então era que para os irmãos da igreja em Roma se apresentarem, ou seja, se colocarem à disposição, se oferecerem a Deus. E de que maneira? Quando ele fala apresenteis o vosso corpo, esse corpo não significa apenas o corpo físico, mas aí entra o quê? Espírito, alma e corpo, ser humano total. Vos apresenteis diante de Deus. Para quê? Para ser usado por Deus. É se colocar à disposição de Deus para ser usado por Deus. Agora, exige-se o quê? Um sacrifício. E esse sacrifício exige o quê? Uma vida. Então você vai entregar a vida para Deus. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Então, assim como antes se oferecia lá no templo um animal a Deus em sacrifício, uma vida, foi o que Abel fez, Por isso que Deus se agradou do sacrifício de Abel, ele ofereceu uma vida. Ele queria oferecer a sua vida, então ele colocou um animal, uma vida no lugar da sua vida. Mas a intenção dele era oferecer a sua própria vida. Isso agradou a Deus. Então aqui, Paulo está falando que nós não vamos colocar um animal em nosso lugar, nós vamos colocar em nós mesmos. Nós vamos oferecer a nossa vida
a Deus, para fazer a obra de Deus, nos colocar inteiramente à disposição de Deus, entregar totalmente a vida a Deus. Então o sacrifício, aí nós vamos ver que tipo de sacrifício nós vamos fazer. Então ele diz que o sacrifício aí é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo e é um sacrifício agradável a Deus. Então sacrifício vivo por quê? Porque nós estamos oferecendo a nossa vida, a ação, nós vamos trabalhar para Deus. É um sacrifício santo porque nós estamos nos separando para Deus, nós estamos nos guardando, santificando a nossa vida para podermos ser o quê? Vasos de Deus. Para que Ele coloque em nós o Espírito Santo, coloque em nós o poder, os dons do Espírito Santo e nós possamos então ministrar isso às outras pessoas. Então nós vamos ser da maior maneira possível santos, vamos nos esforçar cada dia mais para sermos santos, para podermos ser usados por Deus. Nos colocar numa condição de sermos usados. Então nós vamos o quê? Nos purificar de todas as coisas que nos atrapalham. Tudo aquilo que nos impede de sermos instrumentos de Deus. Então nós vamos nos oferecer aí um sacrifício vivo, santo e agradável. Aquilo que agrada a Deus. Nós vamos procurar fazer tudo o que agrada a Deus. E vamos deixar de fazer tudo o que desagrada a Deus. Então nós estaremos oferecendo um sacrifício que Deus se agrada dele. Aí Ele vai poder nos usar poderosamente na sua obra. Então Paulo diz aqui que isto é um culto racional. Ou seja, você está se colocando à disposição de Deus voluntariamente. Existe aqui o quê? Um culto espiritual e que é feito pela razão, ou seja, pela própria intenção, desejo de fazer. Você não é obrigado a fazer. Você não foi pressionado a fazer. Você não está fazendo para ganhar algo em troca, mas está fazendo por amor. Isso é um culto racional. É prazeroso. É alegre. É algo que você faz porque você ama a Deus, você ama as pessoas e você quer ser usado por Deus para ajudar as pessoas. Veja bem, você não está se colocando à disposição de Deus, não está se entregando totalmente a Deus, a sua própria vida a Deus, para seu próprio benefício, mas para benefício das outras pessoas. A verdade prática diz: a nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. Então essa nova vida que nós vamos viver em Cristo agora é uma vida vitoriosa. É uma vida fervorosa, quer dizer, no fervor, ou seja, no fogo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. É uma vida de vitória sobre Satanás, seus demônios, de vitória sobre o pecado. É uma vida vitoriosa, não é uma vida de derrota. Agora é uma vida com Deus. É Deus que vai agora fazer a sua obra através de nós. E nós vamos ter que assumir a nossa posição de filhos de Deus, de seres que pertencem ao reino de Deus, que não ama o mundo, que não fica pensando nas coisas do mundo, não fica participando das coisas do mundo, não fica aplaudindo o mundo, mas nosso pensamento está voltado para o reino de Deus. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 12. Vamos ver. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé,
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus, aleluia. Então, nesta lição, nós teremos aí as seguintes partes. Primeira parte, em relação à mordomia da adoração cristã, que está aí no capítulo 12 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 2. Então, tópico 1, uma exortação em forma de apelo. Tópico 2, uma palavra concernente ao corpo. E tópico 3, uma palavra concernente à mente. Na parte 2, nós temos aí, em relação à mordomia do exercício dos dons. Romanos 12, de 3 a 8. Tópico 1, exercitá-los com moderação e humildade. Tópico 2, exercitá-los respeitando sua diversidade. E tópico 3, exercitá-los com esmero e regularidade. Na parte 3, nós temos aí em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs. Romanos 12, de 9 até 21. Tópico 1, exercitar o amor. Tópico 2, exercitar o serviço cristão. Tópico 3, exercitar a resistência ao mal. Então vamos à nossa introdução aí, que diz o seguinte: a conexão entre tudo o que Paulo escreveu anteriormente, capítulos 1 a 11 e o capítulo 12 de Romanos, é feita por intermédio do uso da partícula grega o1, traduzida em português como portanto, pois. Nesse contexto, o uso dessa partícula pode se referir a tudo aquilo que o apóstolo havia escrito anteriormente, ou pode também se referir àquilo que ele escreveu na seção que compreende somente os capítulos 9 a 11. O fato é que esse texto não está fora de lugar. Paulo havia tratado em detalhes sobre a justificação pela fé e como Deus, em sua soberania, tratou com os gentios e judeus nesse processo. Agora ele quer que os crentes tomem consciência de que tudo isso tem implicações práticas na nova vida em Cristo. Então, se nós voltarmos lá do capítulo 8, do capítulo 1 até o capítulo 8 da carta aos Romanos, e tirarmos esse parêntese que Paulo fez, podemos ver aí que Paulo trata agora só dos judeus, do capítulo 9 ao capítulo 11, então nós continuamos no assunto que ele já ia falando. Então, como ele ia falar da graça de Deus sobre todos, como ele ia falar da justificação da fé sobre todos, tanto gentios como judeus, então ele incluiu aquela partezinha ali, 9 até 11, os capítulos 9, 10, 11, falando dos judeus, e agora ele vai falar dessa vida cristã prática para todos, todos que se converteram. Vamos ver então a parte número 1, em relação à mordomia da adoração cristã, Romanos 12, de 1 a 2. No tópico 1, uma exortação em forma de apelo. Tópico 2, uma palavra concernente ao corpo. E o tópico 3, uma palavra concernente à mente. Vamos ver então. Tópico 1, uma exortação em forma de apelo. Rogo-vos, conforme aparece na versão Almeida Revista e Corrigida, traduz o verbo grego parakaleo. Essa palavra tem no original o sentido de admoestar, encorajar e exortar. Os léxicos destacam que esse termo era usado no contexto militar, quando um oficial queria exortar as tropas. As palavras introdutórias de Paulo são, portanto, um apelo exortativo. Os crentes deveriam levar em conta tudo o que ele havia ensinado até então e procurarem se ajustar à nova vida em Cristo. As doutrinas bíblicas, mesmo aquelas mais complexas, não devem promover apenas especulações teológicas, mas fomentar no crente a piedade cristã. Então, nós vamos ver que o objetivo de Paulo aqui, ao escrever rogo-vos, pois, irmãos, é então continuar o seu assunto na vida cristã, da justificação pela fé, da graça de Deus, da salvação em Jesus Cristo. E ele vai introduzir agora a parte prática. Então, como praticar essa nova vida